E Maurício, alvo de vários clubes do futebol brasileiro, pediu para deixar o Internacional. O vídeo de hoje do canal da Nicola conta mais detalhes sobre essa bomba e te atualiza também sobre o São Paulo. O presidente Júlio Casares postou foto ao lado do técnico do tricolor, o Thiago Carpini, mas o clima para a permanência dele é muito ruim. Bora te atualizar sobre uma lista de técnicos desempregados e ela se torna importante à medida em que o Cruzeiro anunciou nessa segunda-feira a demissão de Nico Larcamon, mais uma dispensa feita por Ronaldo Fenômeno. Bora te atualizar sobre Emanuel Martinez, o jogador do América, praticamente acertado com o Fortaleza. Fala ainda sobre o fim do sonho de clubes brasileiros, entre eles o Palmeiras, em relação a Felipe Anderson. Para completar, quanto o Flamengo pode faturar com a venda de Paquetá de novo na mira do Manchester City. Falo para completar ou para finalizar sobre a era Abel, quanto o Palmeiras já faturou em prêmios desde que o técnico português foi contratado. O número é assustador. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, jornalista esportivo trabalhando no meio desde 2000, com passagens por ESPN, Diário de São Paulo, Rádio Bandeirantes, entre outras. E a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, deixa like, se inscreve no canal apertando esse botãozinho aqui, vermelho, e aciona todas as notificações, assim você não perde nada. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Tô colocando na tela jogos da Champions. Terça e quarta-feira de rodada gigante no mata-mata da Champions. Quero começar com os meus palpites para essa terça-feira. Temos Arsenal e Bayern de Munique, vou de vitória do Arsenal ou empate. Tem Real Madrid e Manchester City, vou de empate. Já na quarta-feira, Atlético de Madrid e Borussia Dortmund, para variar, empate. Para completar, PSG e Barcelona, mais um empate. E você, manja de futebol? Gosta de dar seus pitacos? Então vem se divertir comigo. Dá um xbet para participar, é simples. Clica no link que está no comentário fixo, faz seu cadastro, utiliza o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre o Fluminense, que anunciou nessa segunda-feira de forma oficial a parceria com a Superbet, a mesma parceira do São Paulo. A gente já contou para vocês 42 milhões de reais fixos por ano, além de 10 milhões de reais em bônus para estampar a marca na camisa, no peito da camisa do tricolor. Já o goleiro Fabrício, que fez bom campeonato carioca pelo Nova Iguaçu, já está no boletim informativo diário como novo reforço do Internacional. O anúncio oficial também já aconteceu. Goleiro experiente, veterano que chega a baixíssimo custo para o Inter. Já o presidente do Atlético Mineiro, Sérgio Coelho, revelou que provocações dos jogadores do Cruzeiro depois do empate em 2-2 na Arena MRV serviram para incentivar os atletas do Atlético para o jogo da volta, vencido por 3-1 pelo Galo. Frase do presidente, abre aspas, tudo motivou. Eles serviram para a gente, como dirigentes e comissão, mostrar aos atletas e levar para dentro de campo o troco que os jogadores pediram. Só para arrematar, fechar o giro de notícias, contar que o staff de Rodrigo Caio assegura que não há proposta do Grêmio, nem sequer negociação. Renato Gaúcho fez uma sondagem ao atleta para entender as condições do Rodrigo Caio. Rodrigo explicou a real e a tendência nesse momento segue sendo de aposentadoria para o jogador de só 30 anos de idade. Quero falar agora sobre Paquetá, jogador que pertence ao West Ham e pode se mudar para o Manchester City. É um namoro antigo que só não terminou em casamento no verão europeu passado, ou seja, em julho do ano passado, porque naquele momento o Paquetá se viu como alvo de uma investigação em relação a apostas esportivas. Acontece que não deu nada para o Paquetá, ele segue jogando normalmente pela seleção brasileira e pelo West Ham, e segundo o jornalista Santi Auna, já existe um acordo verbal entre o Paquetá e o Manchester City, agora falta o principal, mais um acordo entre os clubes. Em julho do ano passado, o Manchester City chegou a oferecer 70 milhões de euros, que hoje equivalem a 382 milhões de reais. Importante contar que o Flamengo observa com atenção essa história, como o clube formador rubro-negro tem direito a 4% de qualquer negociação até o jogador se aposentar ou encerrar a carreira. Dessa maneira, se o martelo for batido por 70 milhões de euros ou 382 milhões de reais, o Fla embolsa 15 milhões e 200 mil reais.
jogador que vive grande fase com a camisa do West Ham e foi recentemente super importante na vitória do Brasil contra a Inglaterra em partida disputada no estádio Wembley. Bora falar agora sobre o Palmeiras, mais especificamente sobre Abel Ferreira, quanto ele já garantiu em prêmios ao Verdão desde que foi contratado. Esse valor, o montante supera 500 milhões de reais. Detalhe, estamos computando apenas os prêmios obtidos pelo Palmeiras pelas participações no campeonato. Vou explicar para vocês. Campeonato Paulista. Palmeiras acaba de vencer o Paulistão, certo? 5 milhões de reais de prêmio pago pela Federação Paulista, mais 4 milhões de reais de prêmio pago pela Crefisa. 9 milhões de reais para essa conta que supera os 500 milhões de reais. Tudo porque o Abel, em 41 meses, à frente do Verdão, conquistou 10 títulos. Outras campanhas que também não renderam títulos foram suficientes para engordar esse porquinho de mais de 500 milhões de reais. A média de título por tempo do Abel no Palmeiras é de um título a cada 4 meses. Foi contratado no fim do ano de 2020. Os principais prêmios obtidos pelo Palmeiras na era Abel Ferreira. Teve a Copa do Brasil de 2022 com 72 milhões e 900 mil reais, a Libertadores da América de 2020 que assegurou 117 milhões de reais e o Campeonato Brasileiro de 2023 que garantiu mais 57 milhões e 800 mil reais. Abel que chegou a 13 finais sob o comando do Palmeiras, e aí só uma curiosidade, ele revelou, depois do título em cima do Palmeiras, nesse domingo, que quando veio ao Brasil, comunicou à esposa, tranquilizou a esposa, lembrando de uma média. Ele falou que tinha estudado sobre o futebol brasileiro, que os técnicos por aqui não duravam mais do que 3 meses. Então que rapidamente ele voltaria para Portugal. Lá se vão 3 anos e meio e nada de um português voltar para lá e nem tem planos disso. Quero falar agora sobre o fim do sonho envolvendo o Felipe Anderson. Vários clubes brasileiros, entre eles o Palmeiras, cogitaram o retorno do meio atacante, revelado no Santos, que vive grande fase com a camisa da Lazio. O fato dele ter contrato com a Lazio somente até 30 de junho motivava os clubes brasileiros. Bastava assinar um pré-contrato para poder contratá-lo sem custos na metade desse ano. Só que, de acordo com o Fabrizio Romano, jornalista italiano especializado em mercado esportivo, as negociações entre Felipe Anderson e Juventus estão praticamente fechadas e o clube de Turim deve anunciar esse acordo muito em breve. Só para lembrar, Felipe Anderson é titular absoluto na Lazio. Já havia contado para vocês que, conversando com um dos sócios do Giuliano Bertolucci, que é o representante do Felipe Anderson, eu havia escutado que ele ainda tinha mercado no futebol europeu, e é dessa maneira que a negociação está praticamente concretizada. Faltam questões burocráticas, mas há um entendimento entre o atleta, os seus representantes e a Juventus. Essa mudança super importante. Possibilidade de voltar ao Brasil vai ser adiada mais uma vez. Nicola, Santos fica com algum percentual? Nada. Como ele sai livre da Lazio, negociação sem custos, ou seja, o Santos não recebe nenhum tostão por conta do mecanismo de solidariedade. Quero te atualizar agora sobre Emanuel Martínez, a longa novela envolvendo o meio-campista do América está perto do fim. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Ângelo Pimentel, que é um empresário do Martínez. Ele confirmou que as tratativas entre Fortaleza e América para a transferência do jogador para o Leão do Pici estão praticamente encerradas, fechadas. Negócio que vai girar entre 1 milhão e 800 mil dólares e 2 milhões de dólares. Basicamente a mesma proposta que o Cruzeiro havia apresentado alguns dias atrás. Para o Cruzeiro, o América não quis fazer negócio. Com o Fortaleza, a coisa melhorou. A frase do Ângelo Pimentel foi, abre aspas, não está fechado ainda, mas tem grandes chances de caminhar para a conclusão positiva, fecha aspas. O Martínez já havia recusado na semana passada uma proposta do Fortaleza por empréstimo, disse que só sairia de Belo Horizonte para jogar em outro clube se fosse em definitivo. Dessa maneira, o Fortaleza melhorou a sua condição, topou uma compra em definitivo, até especialmente depois da perda do Campeonato Cearense pro Ceará. É uma resposta que os dirigentes dão à torcida. Contrato, segundo o empresário dele, deve ter 3 anos e meio de duração. Manuel Martínez, atleta de 29 anos de idade, que além da proposta do Cruzeiro, foi alvo do São Paulo no início de 2024. Quero falar agora sobre o Cruzeiro, que decidiu demitir Nicolas Camon, técnico argentino recém-contratado. Os insucessos na Copa do Brasil, eliminação na primeira fase contra o Souza e a perda do título do Campeonato Mineiro para o Atlético foram a gota d'água para a dispensa do treinador. O Cruzeiro soltou um comunicado anunciando a descontinuidade. Bonito, né? Em vez de anunciar que demitiu, o Cruzeiro anunciou que descontinuou com o Nicolas Camon. Técnico argentino que foi muito cobrado, criticado por algumas decisões em escalações, a avaliação de que ele não sabia utilizar da melhor maneira possível o seu elenco. A pergunta que eu quero deixar é:
Os dirigentes do Cruzeiro imaginavam que mais no Campeonato Mineiro, em que o Cruzeiro fez a melhor campanha da fase de grupos e jogou de igual para igual contra o Atlético, um time com muito mais recursos e qualidade técnica dentro do time, isso é indiscutível. O Cruzeiro conseguiu jogar de igual para igual com o Atlético durante quase todos os 180 minutos da decisão. De qualquer forma, a partir de agora começam as especulações. Posso contar para vocês que antes de gravar o vídeo conversei com o empresário do Mano Menezes e ele disse que até agora ninguém do Cruzeiro procurou. A expectativa ou a perspectiva do staff do Mano é de que o Cruzeiro insista nessa linha de técnicos estrangeiros. Tem sido uma tona desde que o Ronaldo assumiu o clube. É nesse contexto que pode aparecer o Luiz Ubeldia, técnico argentino, que foi campeão da Sul-Americana no ano passado com a LDU. Há também uma chance de o Fernando Seabra seguir de forma interina, Seabra que comandou o Cruzeiro na reta final da temporada passada. Só para completar sobre a Raposa, quinto técnico diferente desde 2022. Média do Cruzeiro com seus treinadores de mais ou menos 4 meses. Paulo Pesolano, Pepa, Zé Ricardo, Larcamon. Quem será o próximo? Você tem palpite, sugestão, pedido? Use o espaço para comentários e deixe sua opinião. Só para completar em cima disso, eu queria fazer uma ajuda para torcedores e dirigentes do Cruzeiro, mas também de outros clubes cujos técnicos balançam. Vou listar treinadores desempregados, e não só brasileiros, começando com os nossos. Felipão, Mano Menezes, Vanderlei Luxemburgo, Dunga, Paulo Turra e Alex. Confesso que nenhum desses me causa grande ânimo, grande empolgação. Talvez aquele que eu apostaria sem tantas convicções, o Mano Menezes. Felipão e Luxemburgo certamente não, Dunga completamente descartado na minha opinião, assim como Paulo Turro. Alex hoje eu vejo como uma grande aposta, uma aposta muito arriscada. Técnicos argentinos no mercado, Gabriel Heinz, de bons serviços, embora pareça que a relação no dia a dia dele é bem complicada, e Jorge Sampaoli, espetacular do ponto de vista de conhecimento, completamente maluco. Esse é o tipo do cara que mora sozinho e foge de casa, por não aguentar o próprio comportamento. Técnicos portugueses desempregados, a lista é razoável. Carlos Carvalhal, que dá a impressão de não querer trabalhar no Brasil. Botafogo insistiu bastante e não conseguiu convencê-lo. Rui Vitória e Bruno Lage, ex-treinadores do Benfica. O Bruno Lage já passou pelo Botafogo, além do Paulo Souza, de lembranças não muito boas para o torcedor do Fla. Só para completar, Domenech Torrent, espanhol. Esse também passou pelo Flamengo e não deixou saudade, era auxiliar técnico de Guardiola. Bora contar agora que Maurício, meio atacante do Internacional, pediu para deixar o Colorado. Essa é a segunda informação importante envolvendo o Maurício dos últimos dias. A gente já havia contado durante o fim de semana que havia informação de propostas oficiais pelo Maurício. Agora há um desdobramento dessa história. Além das propostas oficiais, há um pedido do Maurício aos dirigentes colorados para que seja negociado. Não nessa janela agora que fecha em 19 de abril, mas na janela da metade do ano, quando o mercado europeu pode contratá-lo. Informação sobre esse pedido do Maurício foi divulgada pelo jornalista Alexandre Ernest. Ele completa afirmando que Bragantino, Palmeiras e Flamengo são os clubes brasileiros que já fizeram proposta. Tem ofertas do exterior cujos times não foram revelados. O momento do atleta é complicado. Ele foi expulso no jogo contra o Juventude, jogo que inclusive causou a eliminação do Internacional. Além disso, há a interpretação por parte do staff do Maurício de que ele não vem sendo aproveitado na melhor posição dele como meio atacante. Ele concorre nesse lugar com Alan Patrick, onde ele dificilmente vai conseguir jogar. Internacional que tem apenas 50% dos direitos econômicos do Maurício. Gustavo Prado, menino que surgiu nas categorias de base, tem deixado excelente impressão. Pode ser o substituto do Maurício, caso de fato ele seja negociado. E você, gostaria do Maurício no seu time do coração? Use o espaço para comentário. Vale a lembrança de que Botafogo e Bahia também em algum momento já tiveram. O Corinthians também dá para colocar nessa lista. São outros clubes que em algum momento já tentaram obter informações. O Internacional vinha trabalhando num pedido da parte dele de 8 milhões de euros. Considera o valor bastante alto, levando em consideração que o Colorado é dono de apenas metade dos direitos econômicos. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo. O presidente Júlio Casares decidiu postar uma foto em que ele aperta as mãos do técnico Thiago Carpini. Essa foto tem a seguinte legenda, abre aspas, treino intenso e de muita aplicação. Seguimos juntos pelo São Paulo. É óbvio que essa postagem não foi obra do acaso, não foi uma ideia vaga que o presidente do São Paulo teve. Ele quis demonstrar apoio ao treinador são paulino que vive um momento de maior pressão desde que foi contratado. Essa pressão é interna, de membros do conselho, de alguns membros da diretoria
e também de algumas pessoas do CT da Barra Funda, mas especialmente do ambiente externo, de jornalistas, de setoristas do São Paulo, de torcedores, de sócios, enfim, tem muita gente cobrando, exigindo, implorando pela demissão do Thiago Carpini. Nicola, será que o Júlio Casares não deu um tiro no pé? Não. Na teoria, ele quis reforçar o apoio ao Carpini, mas pode ser também um recado como, ó, é a última chance, tô com você até o jogo contra o Cobressal. Se não rolar de vencer o pequenino time adversário, que vai jogar no Morumbi na próxima quarta-feira, aí é fim da linha. Contei para vocês na manhã dessa segunda-feira que o Muricy Ramalho, caso o Carpini seja demitido, não pedirá demissão. Essa especulação surgiu durante o fim de semana. O Muricy me disse que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele é funcionário do São Paulo, já recusou proposta da CBF e seguirá no tricolor para cumprir os seus 3 anos de contrato. Resta saber se o São Paulo demitiu o Carpini, quem contratar. Agora há pouco contei sobre a lista de técnicos desempregados. Tem alguém que te agrada mais? Só para completar sobre o tricolor, Rodrigo Nestor pode voltar contra o Cobressal completamente recuperado de uma cirurgia no joelho que ele passou em novembro do ano passado, período de recuperação complicado, mais um reforço importante pro tricolor. E você curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal, nos encontramos às 7, tem a tradicional live do Nicola. Abraço, tchau!